E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar com a professora Anne, ela que é pedagoga, neuropedagoga, professora de Fundamental 1 e professora de pós-graduação também, sobre letramento e alfabetização. Vamos lá? Solta a vinheta. Como vai, professora Anne? Tudo bem? Eu estou bem, e você? Bem também, obrigado. Obrigado por aceitar o convite de bater esse papo com a gente. Eu que agradeço. Nós vamos falar hoje um pouco sobre essa mudança que está tendo na educação. Alguns professores ainda estão meio engessados com aquela questão antiga de vovó viu a uva. Aí a gente queria conversar um pouquinho sobre letramento e alfabetização. Então, Rafael, é um tema muito interessante. Como você mesmo disse, a educação ainda tem certos aspectos engessados, né? Com muita dificuldade de mudança desse olhar mesmo, principalmente em relação à primeira fase, da educação básica mesmo, né? Educação infantil, primeira fase do ensino fundamental principalmente. Em relação ao Enem, a gente já vê muitas mudanças a partir de segunda fase de fundamental e ensino médio, mas nessa primeira infância a gente ainda vê um engessamento maior. Alfabetização e letramento. Então é importante diferenciarmos esses dois termos, porque cada um tem a sua especificidade. Alfabetização, né? Alfabetizar nada mais é do que instrumentalizar o indivíduo com um sistema de escrita alfabética, né? E ortográfica. Então a criança aprende que a letra tem um nome, a letra pode ter um ou mais sons. E a partir daí ir se apropriando das funções da linguagem, né? O letramento nada mais é do que a própria prática daquilo que foi adquirido, né? Da construção do sistema de escrita alfabética, então do domínio do grafema, do fonema e da questão ortográfica mesmo, da leitura e da escrita. E mudou muito, né, de um tempo para cá, do nosso jeito de como nós fomos alfabetizados para os dias de hoje, né? Mudou, sim. Nós passamos por um período em que essa alfabetização era somente focada nessa questão da alfabetização, né, da instrumentalização, da decodificação, letra, né, que juntando-se faziam sílabas, as sílabas formavam-se palavras, depois as sentenças, e enfim. Passado desse tempo, nós tivemos o boom do construtivismo, que abominou essa questão da instrumentalização do sistema de escrita alfabética, abandonando, largando, colocando mesmo ali de lado essa questão e focando apenas nos recursos metodológicos que o letramento oferece, que são os gêneros textuais diferenciados. Hoje, Rafael, a gente percebe a importância e entendemos, né, com grandes estudiosos da alfabetização, grandes especialistas como Emília Ferreira e Magda Soares, que não tem como dissociar a alfabetização e letramento. Então nós chegamos hoje nessa etapa. Alfabetizar e letrar são ações intrínsecas, assim como na educação infantil, educar e cuidar também são indissociáveis. Eu acho, me corrija se eu estiver errado, que quando veio essa onda mesmo do construtivismo, os próprios professores não estavam muito prontos para isso, né? Então o pessoal falou, agora com esse construtivismo, agora o aluno pode fazer qualquer coisa, o aluno derruba a escola, como teve o vídeo agora há pouco tempo. Então, estou errado nisso? Os professores estavam preparados? Não estavam preparados. Ocorreu-se muita leitura errada do que o construtivismo diz, né? Porque as teorias que subsidiam o construtivismo jamais falaram que a criança não precisa de um mediador mais experiente no Paulo processo. Freire nunca falou que não existe, que a gente não pode colocar limite da criança. Claro. Então, a gente precisa do limite para que a concentração e a atenção sejam sustentadas para que a aprendizagem efetiva ocorra. Então, o que ocorreu e ainda ocorre, infelizmente, é a leitura errada. Então, muitas instituições escolares ainda continuam nessa insistência que o construtivismo não pode oferecer subsídios mesmo técnicos para que a criança desenvolva e utilize esse conhecimento formal em prol da mudança, da transformação, um olhar crítico, né, dessa sociedade em que ele vive. E o material didático está acompanhando essa transformação? A cartilha morreu? Como é que está? Nós ainda vemos algumas editoras publicando cartilhas por insistências de algumas instituições escolares. Eu tenho visto isso. Então, como o mercado
tanto para as livrarias quanto para as escolas, exige uma clientela, então eu entendo que queira se atender essa clientela. Mas ocorre sim essa insistência por parte de algumas instituições escolares. Então, para aquela instituição só serve aquele tipo de material, um material muito técnico, né, muito enrijecido, em relação à questão a Eva viu a uva. Então, são textos que não têm finalidade, funcionalidade para a criança em fase de letramento, em fase de alfabetização. Então, quer dizer, a gente vai instrumentalizar, nós vamos ensinar o sistema de escrita alfabética, que a alfabetização nos diz, porém com textos que sejam reais, utilizar textos da literatura infantil, né? Então, isso é necessário. Porque o mais importante é entender o texto. Entender o texto, fazer utilizar aquilo que foi aprendido no sistema de escrita alfabética na vida prática da criança. Eu vejo muito nessas andanças, nessas visitas por escolas, né, que as professoras não são preparadas ainda para certos tipos de materiais e brigam muito por causa da falta da gramática sistematizada no livro, né? Isso, e sem compreender, sem levar em consideração que é lendo que eu vou colocar em prática as questões verbais, não é estudando tabelas de conjugação de verbo que eu vou conseguir conjugá-los, mas sim, quanto mais eu tenho motivação para ler, quanto mais leitura de gêneros diferentes eu vou entrando em contato, melhor eu vou me apropriando dessa questão gramatical. Isso acontece também na matemática. Eu lembro que na nossa época a gente tinha que decorar a tabuada, né? E agora não é mais tão assim, não, né? Não adianta decorar se eu não vou saber aplicar nos cálculos matemáticos. Então eu tenho que entender a funcionalidade, a organização funcional da matemática para utilizar ali na realização dos cálculos. E até mesmo o discurso com os pais teve que mudar também, né? Porque os pais já estavam acostumados com aquela educação que nós tivemos, como falei no início, né? E como está essa discussão com os pais? Então, eles chegam na escola justamente procurando uma abordagem que tenha muito a ver com aquela abordagem que foi trabalhada com eles na infância deles. Porque eu leio bem, eu gosto de ler, então eu quero a forma que foi trabalhada comigo. E aí, o grande desafio da instituição escolar é mostrar os ganhos que a alfabetização em contato com o letramento, né, trabalhando em parceria, de forma intrínseca com o letramento, ela é muito mais vantajosa, muito mais proveitosa para essa criança que está inserida no mundo tecnológico, que precisa, que tem sede de conhecimento, um conhecimento autônomo. Então, o grande desafio está aí. Então, o professor que é professor, não estou falando aqueles outros, o professor que é professor, ele já tem que trabalhar também com a interdisciplinaridade, principalmente logo no início, né? Isso, então é por isso que eu digo, nós já conseguimos essa transformação, assim, parte dessa transformação, mudança de pensamento de segunda fase, ensino médio, principalmente quando se fala em Enem, nessa questão da interdisciplinaridade. Agora, essa primeira infância, a primeira fase do ensino fundamental, ela precisa já fazer essa mudança, né, já há algum tempo, porque não tem outra forma de abraçar o aluno, abraçar essa criança, fazer com que ela tenha essa aprendizagem significativa, se nós não conseguirmos alcançar o universo que ela tem vivenciado, que é justamente esse universo da educação, que ela vai atrás da tecnologia, então o uso da tecnologia é instintivo, então por isso ela vai sozinha atrás, ela consegue encontrar vários caminhos de aprendizagem e até mesmo questiona bastante a família, leva questionamentos para o educador que muitas vezes não está preparado para responder. E quem, se não o professor, pode guiar o aluno até mesmo nessa questão da tecnologia, né? Isso eu nem diria poder, dever. Então, se o material disponibilizado, ele não tem sites de pesquisa, o professor deve oferecer canais de comunicação para que a criança aprenda a buscar material de qualidade na internet. Legal, então essa mudança não veio só de baixo para cima, o Enem veio de cima para baixo também. Para ajudar nessa questão da... Veio sim, porque a gente costuma falar de baixo para cima, justamente para respeitar essa ordem, né, de educação, primeira infância, educação infantil, primeira fase fundamental. Mas eu vejo agora, principalmente agora, com esse novo sistema de avaliação que o Enem propôs, né, e está utilizando,
que essa primeira infância e a primeira fase do ensino fundamental agora está se sentindo um pouco mais pressionada a colocar em prática aquilo que já vem sendo falado com a colocação do construtivismo, né, com a tentativa de compreensão e aplicação mesmo do construtivismo nas escolas. Muito obrigado, adorei a nossa conversa. Espero você outras vezes aqui. Pode contar comigo. Até mais. Obrigada.